Estamos aqui no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Castilho com o presidente do sindicato, o senhor Valdir Camilo, ele que vai nos explicar sobre um projeto que ele protocolou na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura de Castilho, endereçado ao prefeito Paulo Boaventura. Ele vai explicar detalhadamente a respeito desse importante projeto em benefício de todos os servidores públicos municipais de Castilho. Valdir, queria que você explicasse e detalhasse a todos os servidores como que funciona esse projeto e o motivo que fez com que você, como presidente do sindicato, apresentasse e protocolasse na Câmara e também na Prefeitura. Eu gostaria de agradecer a tua presença e poder levar ao conhecimento dos servidores públicos municipais essa proposta que nós encaminhamos ao prefeito. Na oportunidade, o prefeito não estava lá, não estava porque está em Brasília, mas eu protocolei um documento, um ofício, em que nós encaminhamos ao prefeito um projeto de lei, na verdade uma minuta de projeto, minuta do projeto de lei, para que todos os servidores também gozassem dos mesmos benefícios, dos mesmos direitos que tem o professor. No caso de uma licença, da licença gala e licença nojo aos servidores em decorrência de falecimento de um pai, de uma mãe, da esposa e de filhos. Nós entendemos que essa possibilidade existe no município, porque não fere nenhuma lei federal, ela está dentro das condições, eu acredito que dentro das condições que o município possa suportar. Então, por esse motivo, nós encaminhamos ao prefeito ontem, protocolamos esse pedido lá, e também da mesma forma, no mesmo documento, nós levamos cópia ao presidente da Câmara, ao doutor João Paulo, para que ele, juntamente com os vereadores, pudessem também nos auxiliar nesse sentido de que venha a ser, em que o prefeito possa enviar à Câmara dos Vereadores esse projeto de ser apreciado e votado, aprovado por eles. Como nós sabemos, a Câmara ela não pode atuar no sentido de apresentar projeto que venha, que seja da autonomia do prefeito, mas a Câmara é a responsável para aprová-los. Então, nesse sentido, eu que procurei a Câmara de Vereadores, até como parceiros que somos, e pela afinidade que nós temos lá na Câmara, com todos os vereadores, até porque eu exerci 3 mandatos de vereador, e assim também atuei lá por 11 anos, quase 12 anos, eu atuei na Câmara, portanto, eu tenho um bom trânsito lá, graças a Deus. Ô Valdir, o senhor explicou aqui sobre essa questão dessa minuta desse projeto. Ele então, só para detalhar para as pessoas aí, para os servidores principalmente, essa minuta desse projeto, que é um esboço de um projeto, ele é lido pelos vereadores, e os vereadores então fazem aí um encaminhamento, ou através de uma indicação, de um requerimento ao prefeito, ou anexado num anteprojeto, foi isso que eu entendi, e manda para o prefeito, e o prefeito então analisa, com o seu corpo jurídico, analisa aí também aí com a sua equipe, e aí ele envia também esse projeto para a Câmara, e aí sim a Câmara pode votar. Foi assim que eu entendi, porque a Câmara não tem o poder de diretamente votar esse projeto, porque ele tem que partir realmente do Executivo. É assim, né? Exatamente. Então, a autonomia da Câmara, ela não atinge essa possibilidade. Então, mas ela é a responsável da aprovação. Não há nenhum projeto de lei que tenha iniciativa, que é de iniciativa do prefeito, que possa ser apresentado pelos vereadores. Porém, nós estamos assim bastante atentos nesse relacionamento prefeitura-câmara,
E eu vejo que há uma sintonia muito grande. Então, diante disso, e não estou aqui não estou aqui nem em nenhum momento tirando a atribuição de ninguém, tá? Nem a atribuição do prefeito, nem a atribuição do vereador. Mas é uma proposta que nós estamos dando um primeiro passo. É claro que, de repente, alguém possa pensar, você é o legislador? Não, eu apenas estou fazendo a minha parte, a minha função de representante eleito pelos sindicalizados, e aqui não falo apenas nas pessoas sindicalizadas, mas eu falo como todo servidor. A proposta é essa, não é apenas os sindicalizados que vão ser beneficiados. E tomara que demore muito, porque o que acontece, coloquei até um artigo aqui, o artigo 2º, diz assim, fica assegurado ao servidor público municipal, em caso de falecimento do cônjuge, os ascendentes e descendentes, ou irmão, o direito à licença-nojo de 7 dias consecutivos com dispensa do serviço sem prejuízo da remuneração. Então, o que fala aqui? A lei, e essa lei está prevista também lá, esses artigos estão previstos lá no artigo 473 da CLT, que fala lá, as disposições dessa lei acrescentam-se ao dispositivo 1 e 2 do artigo 476, da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, imediatamente ao final dessa licença, independente de ser dia útil ou não, totalizando 9 dias consecutivos. É esse o direito que tem o professor. Então, o que é que nós estamos propondo? É que todos os servidores tenham esse mesmo direito. Porque nenhuma dor é maior do que nenhuma dor de pai, ou mãe, ou filho é diferente do outro. Nós tivemos aí em poucos dias uma situação bastante assim, nesse sentido, e que não tem nenhum motivo para a gente tocar nesse assunto, mas aprende para a gente sintetizar o que nós estamos propondo. Isso é importante, né, Valdir? Pelo que eu vejo aí, você como presidente do sindicato, você explicou muito bem, porque você não está querendo atravessar, né, o trabalho da Câmara dos Vereadores, mas sim como representante do sindicato, como presidente do sindicato, você ouve as propostas, aliás, as ideias, as reclamações, né, as sugestões também dos servidores, e você então transformou nessa ideia de mandar para a Câmara e também para a Prefeitura, porque é realmente um direito igualitário, né, para todos os servidores. Exatamente. Então é por isso que eu tenho tentado, assim, aos poucos, a gente vendo onde estão os problemas e tentando resolvê-los. Então vejam bem, eu acredito que o nosso sindicato não é um sindicato de briga, mas é um sindicato de luta, né? De ver onde pode ser adequada as coisas. Por exemplo, quando nos chega alguma coisa relacionada ao servidor, eu não tomo a primeira medida que eu faço é de ir atrás. Essa é a primeira medida, de ir logo, de conversar. Se é de escola, é escola, se é da saúde, é da saúde. Então, assim, ou diretamente na prefeitura. E graças a Deus eu tenho um bom trânsito dentro do município, dentro das repartições da prefeitura. E por essa razão é que eu entendo que nós não vamos apresentar nenhuma coisa mirabolante que não possa ser atendida. E eu acredito na sensibilidade do prefeito, que ele irá enviar à Câmara de Vereadores esse projeto o mais rápido possível para ser apreciado, e claro que lá os vereadores têm a oportunidade de propor alguma mudança, mas não, e aí pode ser feita juntamente com o prefeito, até porque não pode haver nenhum tipo de mudança nesse sentido, porque é a matéria relacionada ao servidor e cabe apenas ao prefeito. Mas pode, de repente, fazer uma reunião com todos os vereadores antecipadamente, aí eu gostaria de estar presente, e aí procura que for melhor no servidor. Ô Valdir, falando dessa relação sua aí com a prefeitura e também com o prefeito, tem, obviamente, a gente, pela sua fala, tem uma relação muito boa, né, entre vocês dois, e teve muitos avanços, né, já desde quando você assumiu aqui a presidência do sindicato. Sim, bastante avanço. Por exemplo, na questão desse ano passado, que foi um ano
atípico, né, porque foi um ano de eleições. Nós não conseguimos negociar o aumento do servidor lá no mês de setembro, outubro, porque era um período de eleição, e ainda era um período bastante conturbado e continuou um certo tempo. Então eu não tive a oportunidade de acompanhar, de marcar reuniões com o prefeito ou com propriamente a Câmara, porque enfim, você conhece, você foi vereador e participou de alguns processos eleitorais e sabe como que é esse período. Então eu não tive oportunidade. No entanto, esse ano eu já estou antecipando. Já tive um primeiro momento conversando com algumas pessoas da prefeitura, já acompanhando o orçamento, enfim, vendo as possibilidades de aumento, nada que possa ser mirabolante, que não vou chegar e falar, prefeito, eu preciso de 30% de aumento, sendo que não há possibilidade nenhuma. Então não adianta você fazer um questionamento, como eu vejo antigamente no passado aí, né, que chegava lá com uma proposta de 30%, quando na verdade a possibilidade de se dar um aumento era de 5%, de 4%, de 3%, enfim. Então a gente tem que fazer aquilo pautado naquilo que a prefeitura pode atender e pautado naquilo que a prefeitura pode nos pagar rigorosamente até o quinto dia útil. Então essa é a importância. A importância é essa, de ver reestruturação, de ver onde o servidor está sendo, precisa de melhoria, no atendimento, nas questões de saúde, na questão de suporte. É isso que nós estamos vendo aos poucos. E eu acredito que no decorrer do meu tempo ainda, muitos conquistas vão ter ainda esses servidores. A gente percebe esse avanço, né, esse diálogo aí entre o sindicato, a Câmara, e também tem uma boa relação, né, não somente com a Prefeitura, também com a Câmara de Vereadores, né, porque é importante ter esse diálogo, esse trânsito. Você que já foi, como você disse aí, Valdir, já foi vereador por 3 mandatos, né, essa experiência te traz muita segurança em relação também, não somente a experiência, né, em relação também ao cargo que você ocupa. Assim, a gente tem até como bom entendedor das leis do município. Eu não vou dizer que eu sou inteligente, mas eu sou muito esforçado. Então, quando alguém me procura, em hipótese alguma, eu dou uma resposta daquilo que eu não tenho certeza. Na pior das hipóteses, eu já marco um segundo momento para se eu possa trazer para ele o conhecimento, o entendimento daquele que nos procura. Então, portanto, eu tenho assim, essa boa relação. E eu não tenho vergonha de pedir opinião, de ouvir, né? De buscar solução. Eu não tenho vergonha disso. Até porque a gente vive num país democrático e a democracia faz parte disso daí. De você ouvir e se fazer ouvir. E é essa a minha função. Representando o servidor, dando uma cara nova ao sindicato. Hoje nós estamos com uma cara nova no sindicato. E para você ver, só, não mudando um pouquinho do assunto, só para que traga um esclarecimento, né? Hoje, os pagamentos nossos que nós fazemos para os nossos fornecedores, né, e os nossos colaboradores, com o pagamento das carteirinhas, né? Dia 8 eu pago todo mundo. Eu pago via Pix, eu não tenho cheque sem fundo, como tinha no passado. A gente tem credibilidade, graças a Deus a gente tem. Estamos mudando a cara do sindicato, tanto internamente como externamente, mas aos poucos nós vamos conseguindo, pagando conta, enfim, pagando as contas que não eram nossas, mas que é a obrigação de se fazer. Então, aos poucos nós vamos dando outra cara no sindicato e, se Deus quiser, em um tempo não muito longo, nós teremos uma grande oportunidade de vir ao sindicato para conhecer melhor. Uma outra coisa também, só para ter ideia, hoje nós temos o site, nós temos nós temos o Facebook, todas as nossas despesas estão lá relacionadas lá. Prestação de conta, está lá. Eu tenho aqui uma boa parceria com a prefeitura, que eles colocam até os meus balancetes, colocam lá onde todos os servidores têm acesso. Valdir, eu queria que você deixasse, assim, para a gente encerrar, uma mensagem sua, como presidente do sindicato e toda a sua equipe, a todos os servidores públicos municipais. Bom, primeiro dizer a todos os servidores públicos que eu não sou o sindicato.
eu sou o presidente do sindicato e junto comigo eu tenho uma diretoria. Agradeço imensamente a todos aqueles que compõem a nossa diretoria, o meu tesoureiro, que é o Jaime, os meus secretários, o meu grupo. O meu grupo é um grupo extremamente de confiança, é um grupo que me apoia nas decisões, não tomo nenhuma decisão precipitada que possa prejudicar a imagem do sindicato, ela é rigorosamente bem cuidada. E eu gostaria de agradecer a todos os sindicalizados, os 350 que nós temos, agradecer a cada um pela confiança. Tem gente que nem ocupa o sindicato, mas está aqui para nos ajudar. E isso é importante. É apenas isso que eu quero deixar que aos nossos colaboradores, os nossos comerciantes que atendem, que nos atendem na medida do possível, que nos atendem assim, com toda a presteza, confia no nosso trabalho, confia vendendo aos servidores com uma certeza de que irão receber. Isso para nós é gratificante.